Então, hoje vamos começar a falar sobre superfícies parametrizadas. Na verdade, não vamos ver sobre as áreas hoje ainda. Vamos ver só a superfície, o que é uma superfície parametrizada e alguns exemplos. Então, vocês lembram que quando a gente estava trabalhando com integral de linhas, o tempo inteiro a gente estava trabalhando com uma curva, né, C, e essa curva C normalmente tinha uma parametrização, né? Você tinha lá R de t, por exemplo, né? Você tinha R de t igual a cosseno de t vezes I mais seno de t vezes J. Isso aqui, por exemplo, né, se você faz o t variando de 0 a 2π, essa função aqui vai te dar uma circunferência de centro na origem de raio 1. Então a gente viu muitas funções desse tipo, né, assim, que era uma curva, e aí você trabalhava com essas funções aqui na hora de calcular as integrais de linha. Você calculava a integral de linha sobre uma curva, e aí essa curva tinha uma certa parametrização. E aí, de forma semelhante, a gente vai definir agora uma função. Aqui você observa que você tinha um único parâmetro t. Então você tinha t, e aí esse t aqui era levado em duas coordenadas. Agora a gente vai ter uma nova função aqui, que ele vai ter dois parâmetros, que a gente vai chamar de u e v. E essa função aqui, ela vai ser levada em um vetor do R3. Então você vai ter três coordenadas. Quando a gente estava só com funções desse tipo daqui, né? A forma geral dela seria R de t igual a um certo x de t vezes I mais um certo y de t vezes j. E aí isso aqui te dava uma curva no R2. Agora a gente vai ter aqui uma função que vai ter três coordenadas aqui. E cada uma das coordenadas vai depender desses dois parâmetros aqui. E o que acontece? Se a gente pega, a princípio, né, quando a gente estava trabalhando com funções desse tipo daqui, né, você normalmente tinha que o t pertencia a um certo intervalo. Você tinha o t pertencente a um certo intervalo AB. Agora, em funções desse tipo daqui, a gente vai ter que o ponto, né, o V, ele vai pertencer a uma certa região D, onde D é um subconjunto do R2. Então, por exemplo, você poderia ter aqui o plano XY, e aí você tem aqui uma certa região aqui, D. Então, poderia ser que essa função aqui, ela tivesse definida nesse pedaço aqui, nessa região daqui. Então, enquanto que essa função daqui que a gente estava trabalhando até o momento, o domínio dela costumava ser o intervalo, essa função aqui, o domínio dela vai ser uma certa região do plano. E aí, quando você faz o U e V variar em toda essa região D aqui, isso aqui vai te dar um conjunto de pontos, né? Para cada UV, você vai ter um ponto do R3, e aí quando você faz o V variar em toda essa região, você vai ter um conjunto de pontos do R3, e aí esse conjunto de pontos do R3, ele é uma superfície no R3. E essa superfície aqui, nesse caso, é superfície parametrizada, que você tem uma função com dois parâmetros. E aí, observe que quando a gente tinha uma função com uma única variável, essa variável ela varia na reta, então ela é uma linha, então a imagem dela, né, vai ser uma linha que faz curvas, né? Pode ser tanto no espaço R2, né, no plano, quanto uma curva também em três dimensões, mas apenas uma linha que faz curvas ao longo do espaço. Agora, se você pega duas variáveis, então
a imagem dela não vai ser mais uma linha. Então, assim, você observa que essa função aqui, né, se você pegar o domínio dela, que é o intervalo, você pode pegar um intervalo dela, né, esticar, dobrar e tal, e fazer. Então, assim, você consegue pegar o intervalo e você meio que transforma numa curva no espaço R2 ou R3. Agora, aqui nesse caso dessa função, o domínio dela é um pedaço de plano. Então, aí você pode visualizar, né, que a imagem dela é como se você fosse pegar agora esse pedaço de plano e você fosse esticar e dobrar ele, de modo que ele fizesse curvas também, né? Você tem um pedaço de pano que se molda num certo formato. Então, isso é uma forma de você visualizar o porquê que essa função aqui é uma curva e porquê que essa função aqui ela é uma superfície. Basicamente, a quantidade de variáveis que tem aqui, ele vai te dar a dimensão do objeto que vai ser formado. No caso da superfície, apesar de que muitas vezes, né, você tem uma superfície que ela não é um objeto contido no plano. Ele é um objeto contido em 3 dimensões. Você não consegue fazer ele caber no plano, porque ele faz curvas. Por exemplo, você pegar a casca de uma bola. Então, isso aí é um objeto tridimensional. Mas só que você pode pensar nele como um objeto de 2 dimensões, porque se você fosse uma formiguinha que vivesse na casca da bola, você só iria conseguir se locomover em duas direções. Você não ia ter uma terceira dimensão para poder se locomover. E aí a forma com que você consegue perceber qual é essa dimensão é justamente encontrando uma parametrização para esse objeto e vendo quantas que são as variáveis dessa função. Então, se ele tem 2 variáveis, então esse objeto que vai ser formado vai ter 2 dimensões. Se ele tem uma única variável, esse objeto que vai ser formado ele tem uma única dimensão. Bom, pode estar um pouco confuso agora, mas vai ficando mais claro com o tempo. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma região D, que é uma região plana. E aí eu vou ter uma certa parametrização R aqui, que é uma função de 2 variáveis U e V. E aí a imagem vai te dar uma superfície aqui, né, um objeto tridimensional. Então é como se você tivesse pegado esse objeto aqui e você moldasse ele para ficar com esse formato aqui. Vamos agora a alguns exemplos. Temos aqui uma função R de UV, dada por 2 cosseno de U, V e 2 seno de U. Observe que se eu pegar aqui a coordenada... Se eu pegar a coordenada X aqui e a coordenada V, e a coordenada Z, e eu fizer... Então, se fizer x quadrado mais z quadrado, isso aqui vai ser igual a 2 cosseno de U ao quadrado mais 2 seno de U ao quadrado. E ao desenvolver isso aqui, eu vou obter 4 cosseno ao quadrado de U mais 4 seno ao quadrado de U. Eu posso colocar o 4 em evidência, então você vai ficar igual a 4 cosseno ao quadrado de U mais seno ao quadrado de U. Isso aqui, como vocês sabem, né, como você tem a mesma variável aqui no cosseno e no seno, essa soma aqui vai estar igual a 1. Então isso aqui é igual a 4. Então, ó, se você pega aqui, você faz um V fixo. Se você fixa o V e faz variar o U aqui, você vai ter que as coordenadas x e z aqui, né, vai formar uma circunferência de raio 2. E aí o V aqui ele pode se mover livremente. Então, para cada valor de V, as coordenadas x e z formam uma circunferência de raio 2. Então, assim, se eu fixo um valor de V aqui,
quer dizer, eu fixo um valor de V no meu domínio, e aí eu faço o variar, né, por exemplo, de 0 a 2π, e aí isso aqui vai me dar uma circunferência. A gente sempre vai trabalhar de duas em duas variáveis? Oi? A gente sempre vai trabalhar de duas em duas variáveis? Não, não é bem assim. Na verdade, aqui, assim, esse aqui foi um caso bem particular. Você vai ver outros exemplos que não é bem assim, não. Normalmente, o que a gente costuma fazer é deixar uma dessas variáveis fixa e faz a outra variar. Mas o que acontece é que nesse exemplo aqui, a coordenada U, ele aparece apenas aqui e aqui. E a coordenada V aparece somente aqui. Mas basicamente é você aqui no caso eu quis deixar o V fixo e fazer variar apenas o U. E aí quando o U varia, a coordenada Y aqui vai se permanecer fixa, não vai mudar. Então se o V está fixo, mesmo que eu faça o U variar, a coordenada Y aqui ela vai permanecer fixa, ela vai ficar fixa, ela não vai mudar. Mas aqui nesse caso a coordenada X e Z aqui, ela vai ser uma circunferência de raio 2. E aí, ao fazer o V ele variar, então essa circunferência aqui, ele vai varrer aqui o eixo Y aqui, né? E aí vai formar esse cilindro aqui. Então, isso aqui seria a parametrização desse cilindro aqui. Deu para perceber isso? E aqui, ó, observe que nesse exemplo aqui, a gente não está dando nenhuma restrição para a variação de U e de V. Então, nesse caso aqui, né, você tem o cilindro completo, que dá uma volta completa, né? E aqui nesse caso, esse cilindro, o comprimento dele aqui vai ser infinito. Ele vai se estender de menos infinito até mais infinito. Então, assim, Y de menos infinito até Y mais infinito. Então, vai ser um cilindro que não vai ter começo e nem fim. Mas aí a gente pode também, se a gente quiser, a gente pode limitar, né, a variação de U e de V. Por exemplo, se você fizer o U variar de 0 a π sobre 2 e fazer o V variar de 0 até 3, então se o U varia de 0 a π sobre 2, a coordenada X e Y aqui, ou quer dizer, a coordenada X e Z, ele vai ser somente um arco de circunferência de 45, de 90 graus, já que é de 0 a π sobre 2. Então você vai ter somente isso aqui. E o V aqui, se ele variar somente de 0 até 3, então você vai ter que o Y aqui vai variar somente de 0 até 3. E aí você vai ter somente esse pedacinho do cilindro. Então eu consigo limitar o domínio e, consequentemente, você vai limitar a região da superfície. E aí, como eu falei, né, agora há pouco, uma coisa que é muito importante é você, tipo assim, dado uma parametrização de superfície, você consegue algumas curvas bem especiais. Por exemplo, se eu faço aqui, eu tenho aqui o eixo U e o eixo V. Então eu tenho coordenadas UV aqui. E aí, se eu faço o fixo igual a o zero e faço variar apenas o V, então eu vou ter aqui um segmento de reta. E aí, esse segmento de reta aqui, quando eu calculo a imagem pela função R desse segmento de reta aqui, isso vai me dar uma curva sobre a superfície. E da mesma forma, né, se eu fixo um valor de V aqui, V igual a V0, e faço variar apenas o U, isso vai me dar uma outra curva aqui, ó. Então, se eu pego aqui e divido o domínio aqui como uma malha, se eu faço uma malha aqui no meu domínio, essa malha aqui ela vai se refletir em uma malha aqui em cima da superfície.
E isso aqui, esse conceito é muito importante, que na hora da gente fazer alguns estudos, queremos fazer aqui de superfícies. Não sei se vocês já viram, né, que quando você tem um globo terrestre, você tem os meridianos e os paralelos, né? Que aí você tem aqui, tentar desenhar um globo aqui. E aí você tem tanto os paralelos, são linhas assim, e você tem também os meridianos, que seriam linhas assim. E aí o que a gente vai obter aqui, né, ao dividir isso aqui em uma malha, é exatamente uma coisa desse tipo aqui que a gente tem no globo terrestre, né, quando a gente vê um desenho do globo terrestre, só que numa superfície genérica. E aí essas curvas, que são a imagem dessas curvas horizontais e verticais aqui no meu domínio, a gente chama de curvas da grade, né? Você forma uma grade no domínio e aí a imagem vai formar uma grade na superfície. Então vamos analisar aqui uma certa parametrização aqui de uma superfície e vamos tentar identificar como que são as curvas de grade com U constante e com V constante. Então, em primeiro lugar, vamos fazer V constante, né? Então, você vai ter aqui fazendo V igual a uma constante V0. Então, você vai ter o R de UV0 igual a 2 mais seno de V0 vezes cosseno de U, 2 mais seno de V0 vezes seno de U, e aqui você tem U mais cosseno de V0. Então, ó, isso aqui você enxerga como isso aqui é uma constante, né? Você pode até dar um outro nome se quiser aqui, essa função aqui, né? Você pode botar aqui um f de U. Você pode pensar isso aqui isso aqui vai ser uma curva, a imagem disso aqui vai ser uma curva. Então, você considera que isso aqui é uma constante, isso aqui é uma constante, isso aqui é uma constante, né? Já que o V está fixo, igual a V0. E aí, ó, observa que a mesma constante que eu tenho aqui, multiplicando o cosseno de U, eu também tenho aqui, multiplicando o seno de U. A gente sabe quando a gente tem uma coisa do tipo A cosseno de T, A seno de T. O que isso aqui é? Quando você faz o T variar aqui, isso aqui é um círculo de raio A, né? Então, ó, observa que aqui é como se eu tivesse aqui eu tenho o mesmo valor que eu tenho aqui. Então, é como se eu tivesse um certo A aqui. Então, eu tenho uma constante multiplicando cosseno e seno. Então, eu já sei que as coordenadas x e y vai fazer o desenho de um círculo. Só que conforme o U ele varia, a coordenada z aqui ela vai variar. Aqui você tem U mais uma constante.
Então isso aqui vai te dar, vocês já tem noção o que seria essa curva aqui, quando você faz o V constante igual a V0 e faz o U variar? Não, vai ser uma curva, né? Você faz o V constante. A gente chama de, no caso, hélice, de hélice. Isso. Que aí você vai ter uma coisa mais ou menos assim, ó. Se fosse uma escada como se fosse uma mola, exatamente. Então, na verdade, né, a gente costuma usar muito essa parametrização aqui. Você tem, por exemplo, vou botar aqui f de t igual a, por exemplo, 2 cosseno t, 2 seno t, e aí você bota t aqui na segunda variável. Que aí, se o t ele fosse ficar fixo, igual a constante, você teria uma circunferência na altura do valor que tivesse aqui. Mas como o t ele vai variando, então assim, conforme o t ele vai variando, isso aqui, né, quando você pensa aqui no xy, isso aqui ele vai variando assim. Só que conforme o t ele vai fazendo essa variação, conforme esses pontos x e y ele vai andando aqui, a coordenada z ela vai aumentando também. Então é como se ele começa daqui e aí conforme ele vai seguindo aqui na circunferência, ele vai também meio que subindo. Então ele vai no caminho da circunferência, no plano x e y, mas a coordenada z vai ficando cada vez mais alta. E aí isso faz com que ele suba e fique mais ou menos no formato de uma mola. Para isso você vai precisar. Algo deu errado. Então, beleza. Então, se a gente faz o V fixo e faz somente o U variar, isso vai te dar uma certa curva que é como se vai ter o formato de uma mola. Agora vamos ver o que acontece se a gente fizer o U fixo e fazer o V variar. Pensar aqui. Vou botar aqui um G de V igual a R de U0 V igual a... Então você vai ter 2 mais seno de V0. Quer dizer, seno de V no caso aqui, né? Seno de V vezes cosseno de U. 2 mais seno de V também. Zero. Oi? Isso, o zero. Seno de V. Seno de U0. E o zero mais cosseno de V. A gente tentar reescrever isso aqui de uma forma mais interessante. Isso aqui vai ser igual a... dois cosseno de U0 mais cosseno de U0 seno de V. 2 seno de U0 mais seno de U0 seno de V e o zero mais cosseno de V. Vamos tentar desmembrar isso aqui como sendo dois vetores. Isso aqui vai ser igual a
é, 2 cosseno de U0 2 seno de U0 U0 mais, agora eu vou ter cosseno de U0 seno de V seno de U0 seno de V cosseno de V. Beleza, então vamos ver o que a gente consegue fazer com isso aí. Ó, isso aqui já é uma curva um pouquinho mais difícil de você visualizar ela, mas assim, vamos pensar assim, ó. Primeiro você tem um ponto fixo. Você tem lá um ponto fixado no R3, que é isso aqui, ó. Você observa que isso aqui, ele não depende do V, depende do valor do V, isso aqui vai ser o mesmo valor, que ele depende apenas de U0 que está fixado. Agora vamos analisar isso aqui, ó. Se você projetar, vamos tentar analisar as projeções. Se você projetar isso aqui no... Deixa eu pensar aqui. Se você projetar isso aqui no plano XY, o que você vai ter? Porque você vai projetar isso aqui no plano XY. Para projetar no plano XY, basta você fazer o Z igual a 0, né? Se você faz o Z igual a 0, vai sobrar isso aqui, ó. Então você tem... Como é que é? Não, assim, o 0 está fixo. Então, olha só, você pode pensar nisso aqui como sendo o seguinte. Você pode chamar isso aqui de... Você pode chamar... Não, cadê? Isso aqui... Vamos chamar isso aqui de S, por exemplo. Isso aqui de S. Então, você tem uma constante vezes S. E aqui você tem uma constante aqui vezes S. E você tem uma outra constante vezes S também. Então, você tem uma coisa do tipo assim... sei lá... AS... na primeira coordenada e BS na segunda coordenada. Então, você tem X igual a isso aqui e Y igual a isso aqui. E aí, ó, disso aqui, você vai ter S igual a X sobre A. E aqui, aí você pega agora isso aqui e substitui aqui, você vai ter Y igual a B, B vezes S, mas só que S é X sobre A, que é igual a B sobre A vezes X. Então, ó, isso aqui você consegue transformar numa equação, ó, X, quer dizer, Y igual a uma constante vezes X. Então, isso aqui vai ser uma reta, né, que a depender do valor de A e de B aqui, né, você vai ter uma certa inclinação. Então, ou seja, ao projetar essa curva aqui no plano XY, você vai ter
uma reta, um segmento de reta. Sei lá, pode ser assim, pode ser assim, assim, então... Mas você já sabe que ele vai ser uma curva que, ao descer no plano XY, ele vai ser apenas um segmento de reta. Ok. Agora vamos tentar visualizar a projeção em outros planos. Vamos agora projetar no plano YZ. Então você pega o x igual a zero e faz y vezes z. Quer dizer, pega a coordenada y e a coordenada z. Aí você vai ter... deixa eu apagar esse S aqui. Você vai ter uma constante vezes seno de V, e aqui você vai ter 1 vezes cosseno de V. Então, quando você tem uma coisa desse tipo aqui, ó, aqui nesse caso, né, a depender do valor de zero, essa constante aqui pode ser 1 ou não. Então, ela pode ser uma constante diferente de 1. Então, quando você tem uma coisa assim, e você faz o V ele variar, se você tivesse as duas constantes aqui iguais, você teria uma circunferência. Mas se as constantes eles forem diferentes, você vai ter uma elipse. Então, você consegue perceber daqui então que a projeção no plano YZ vai ser uma elipse. E se você também projetar no plano XZ, você vai ter também uma outra elipse. Então, assim, às vezes é muito difícil você conseguir de cara, assim, visualizar como é que é a figura em 3 dimensões. Mas aí você tenta, de alguma forma, projetar ela nos planos XY para você ver o que vai dar. Aí, bom, eu não vou tentar fazer o desenho disso aqui, mas a gente vai ver aqui agora o que seria a superfície inteira. Aqui nesse desenho aqui, eu tenho que essas linhas aqui, ó, ela vai subindo aqui, e ela justamente quando a gente fixa o valor de V, que a gente fez aqui, né? Fixa o valor de V, e aí o resultado vai ser uma curva que vai ser uma hélice, que é justamente o que a gente tem aqui. Agora, quando a gente faz o U constante, que a gente viu, né, que a projeção em cima do eixo do plano XY vai ser um segmento de reta. Então, se você pegar aqui essa figura aqui, né, e você projetar aqui, você vai ter simplesmente um pequeno segmento de reta aqui. E ao você projetar isso aqui ou no plano YZ ou no plano XZ, você vai ter uma elipse. Então, assim, normalmente, eu particularmente sou muito ruim de pegar uma curva assim e fazer o desenho, sabe, no plano tridimensional. Normalmente a gente vai utilizar alguns aplicativos para poder conseguir fazer isso. E certamente eu não vou exigir isso para vocês na prova. Mas, assim, o que a gente pode fazer mesmo de forma analítica é você fazer esse tipo de análise, de fazer projeções nos planos, para poder tentar entender pelo menos um pouco como é que vai ser essa curva. Beleza. Então vamos a outro exemplo aqui. Determine a função vetorial que representa o plano que passa pelo ponto P0 com o vetor posição R0 e que contenha dois vetores não paralelos A e B. Então, olha só. Eu tenho... Esse exemplo 3, ele está querendo que você encontre uma função vetorial que seja uma parametrização de um certo plano. Esse plano, ele tem que passar pelo ponto P0. Então, você tem lá no espaço tridimensional, você tem um ponto P0. Então, eu já sei que esse plano, ele contém esse ponto aqui. E, além disso, eu sei que eu tenho dois vetores que está contido nesse plano, que é dado por A e B. Então, a partir desse P0 aqui, eu vou ter aqui um vetor A
e eu vou ter um vetor B. Beleza, eu sei que o plano ele passa por esse ponto e ele é paralelo a isso aqui, isso aqui. Se eu pegar um ponto qualquer desse plano, por exemplo, se eu pegar um ponto aqui assim, ó, como é que eu posso representar esse ponto aqui? Observe que se eu pegar aqui, deixa eu desenhar esses vetores um pouquinho diferente. Então aqui eu tenho esses vetores A e B, eles não são necessariamente perpendiculares. Mas aí o que acontece? O que a questão fala é que eles não são paralelos. Então eles são linearmente independentes. Então se eu pegar, por exemplo, um ponto qualquer aqui no plano, e eu sei que esses dois vetores aqui estão contidos no plano, então eu consigo estender esse vetor aqui, e aí, ó, eu pego esse vetor aqui e eu consigo transladar ele para cá, e aí eu vou ter uma coisa assim. Que vai se projetar aqui. Então o que eu faço? Eu pego uma certa constante V, de modo que o B vezes esse V, então tem aqui V vezes o B, seja exatamente esse vetor daqui. E de modo que eu pego uma outra constante U, de modo que o U vezes o A seja esse outro vetor aqui. Então, por exemplo, aqui eu peguei o V como sendo uma constante menor do que 1, para poder ela encolher aqui um pouquinho o vetor V. E eu peguei uma constante U aqui um pouquinho maior do que 1, para poder ele estender um pouquinho mais aqui o vetor A. E aí, ao fazer esse vetor aqui resultante mais esse vetor resultante, né, pela regra do paralelogramo lá, isso vai me dar exatamente o ponto aleatório que eu peguei aqui no meu plano. Um ponto P aqui. Então, vocês observam que a gente obteve que, se eu tenho a origem do espaço tridimensional aqui, e a gente fala que esse ponto P0 aqui, ele tem vetor posição R0, né? Significa que eu tenho um vetor aqui, que indica a posição desse ponto P, desse ponto P0, chamando de R0. Então, se eu quero obter um ponto qualquer do plano aqui, tudo que eu preciso fazer é pegar esse R0, aí eu somo U vezes A, aí eu vou parar aqui. Então, assim, a princípio, com R0 eu vou estar aqui. Aí eu faço esse R0 mais U vezes A, isso vai me fazer parar aqui. E aí depois eu somo esse vetor aqui, que é V vezes B, isso vai me fazer parar exatamente no ponto P. Então, o ponto P, ele vai ser igual a o R0 mais U vezes o vetor A mais V vezes o vetor B. Então, qualquer ponto desse plano aqui, ele pode ser representado dessa forma daqui. Tudo que eu preciso fazer vai ser encontrar valores de U e de V para aquele ponto específico. Então, com isso, a gente obtém uma função R de UV igual a R0 mais U vezes o vetor A mais V vezes o vetor B. Então, no geral, se você conhece um ponto que pertence ao plano e você conhece dois vetores que são paralelos ao plano, mas que não são paralelos entre si,
Então, você consegue formar uma parametrização desse plano utilizando essa fórmula daqui. Você pega o ponto que pertence ao plano, mais um parâmetro vezes um dos vetores que está contido no plano, mais um parâmetro v vezes outro vetor que está contido no plano. Ok. Vamos ver outro exemplo aqui. Determine uma representação paramétrica da esfera x² mais y² mais e² igual a a². Então, a gente sabe que isso aqui é uma equação que determina uma esfera de centro na origem e de raio A. E aí, eu quero uma forma de... Então, assim, a princípio, nisso aqui eu tenho uma equação. Mas eu quero encontrar uma função vetorial R de UV, de modo que eu tenha um certo domínio, né, UV, e a imagem dessa função aqui seja toda essa esfera aqui. Observe que se você pegar e fizer... Por exemplo, se eu pego essa equação aqui e eu isolo a variável z, o que eu vou obter? Eu vou obter que z, primeiro eu vou botar aqui z² é igual a ao² menos x² menos y². E aí eu posso tirar a raiz de z aqui, né? Eu vou obter que z é igual a mais ou menos raiz de a² menos x² menos y². Então, se eu pegar, por exemplo, escolher o sinal de mais aqui, né? Então eu vou obter z igual a raiz de a² menos x² menos y². E aí, o que acontece? Se eu faço o x e o y variar na região da circunferência de centro em zero, centro na origem e raio A, então eu vou ter aqui o plano XY, eu tenho aqui A, menos A, menos A, eu tenho uma circunferência aqui, então aqui eu teria uma região D, e aí isso aí me daria uma função R de UV, igual a raiz de, quer dizer, igual a o x igual a u, o y igual a v e o z igual a raiz de a² menos x² menos y². Então isso aqui, será que isso aqui poderia ser considerado... Isso. Será que isso aqui é uma parametrização da minha esfera? Observe que esse valor aqui vai ser sempre positivo. Então, por exemplo, não estaria incluso na imagem dessa função aqui a parte inferior da esfera. Então, esse aqui poderia ser visto como uma parametrização somente da parte superior. Aí, para você ter ela toda, você teria que, talvez, dividir isso aqui em duas funções, né? Tipo assim, você teria isso aqui, e depois você faria a mesma coisa, só que com um sinal de menos aqui. Aí, mas será que existe alguma forma da gente conseguir uma única função que englobe tudo? Eu acho que não, porque senão não seria uma função.
Não, mas olha só, é porque nesse exemplo que eu fiz aqui, né, eu tô tentando expressar a variável z em função do x e y, mas só que não necessariamente o domínio, o v aqui, tem que estar contido nesse plano x y aqui. A resposta é que existe. Então ele não precisa ser real. Não, ele vai ser real. Só que ele não precisa estar nesse plano aqui, sabe? Ele pode estar em um plano em outro mundo. Mas ele existe. Sempre vai existir algum domínio que ele satisfaça essa condição. Vamos tentar descobrir aqui uma parametrização. Primeiro a gente vai lembrar de coordenadas esféricas. A gente tem que x é igual a seno φ, né? Vou botar aqui, primeiro tem ρ. Vou variar aí. Vai. Rho seno φ cosseno θ. Aí você tem que o y é igual a ρ. Então você já até sabe, né, quem é a parametrização. Porque como é uma esfera, eu não sei se vai pegar tudo, vai. Oi? No caso do bolo, se eu fixar ele em A, por exemplo. Mas assim, é só a casca, na verdade, né? Se deslocasse o centro, Oi? se deslocasse o centro da esfera, para atingir a parte negativa. Ah, mas ele já deve. Mas tipo assim, ela já tá aqui já, né? Mas mesmo assim, né? Tipo assim, se eu fosse deslocar ela, a programação vai ser uma coisa de outro tipo, mas que também vai ter que envolver um mais ou menos raiz de alguma coisa, sabe? Mesmo que, sei lá, você vai ter, por exemplo, na parte Z você vai ter uma certa constante, mais ou menos a raiz de alguma coisa, sabe? Então, mesmo que esse valor aqui seja sempre positivo, mas para cada x e y você vai ter dois possíveis valores para a coordenada z. Tipo assim, se você pega a esfera e bota para cima, para cada ponto x e y, você vai ter dois valores agora positivos de z para a esfera. Então isso não resolveria o problema. Mas foi um bom pensamento. Seno de θ, e agora que z igual a ρ cosseno de φ. Então, olha só. Se eu faço o θ, o φ e o ρ variar, né? Isso aqui vai me dar todo o espaço tridimensional. Mas aí eu quero somente a casca da esfera. E a casca da esfera seria quando o ρ é fixado igual a A. Então, se eu faço o ρ igual a A, então eu vou apagar aqui o ρ. Quando a gente fala esfera, tá falando esfera inteira ou só tá falando da casca dela? A casca. Até porque assim, né, se você fosse representar uma equação que envolva tudo, aí você teria que ter isso aqui menor ou igual que A ao quadrado, para poder envolver todos os pontos internos. Teria que ter uma inequação ali. Então, se você pega agora e faz o ρ fixo igual a A, e aí você faz o θ e o φ variar, isso aqui vai te dar exatamente a esfera. Então você tem, vou botar aqui botar aqui o V para não perder o costume de usar essas letras, igual a, você tem na primeira coordenada, você vai ter A seno de U, cosseno de V, A seno de U, seno de V, vírgula, A cosseno de U. Então, isso aqui seria uma parametrização que agora pode envolver que envolve toda a esfera. E aqui nesse caso, eu faço o variar de 0 até π e o V variar de 0 até 2π. Então, observa que aqui, né, o meu domínio aqui nesse caso, você observa que aquela parametrização que a gente viu inicialmente,
que envolve somente a parte de cima da esfera aqui, o domínio dela era uma circunferência centrada na origem e raio A. Agora, para essa outra parametrização que a gente obteve, o domínio vai ser um retângulo. Então, eu tenho aqui um plano UV. O V com U variando de 0 até π e o V variando de 0 até 2π. Então, o meu domínio aqui nesse caso vai ser esse retângulo aqui, ó. Então, essa parametrização aqui, ela transforma esse retângulo na esfera. E olha só que interessante, se eu pegar o V constante, e fazer o U variar, isso vai me dar um meridiano. E se eu fizer o U constante e fizer o V variar, isso vai me dar um paralelo. Então, ou seja, considerando essa parametrização aqui, o que a gente conhece como meridiano e paralelos, né, no globo terrestre, vai ser justamente... Como é que é o nome que a gente deu? Vai ser exatamente as curvas de grade para essa parametrização. Então vamos tentar aqui outra coisa. Outro exemplo. Determine uma representação paramétrica do cilindro x² mais y² igual a 4. Então queremos encontrar uma parametrização para isso aqui. Primeiro, que figura é essa aqui, né? Aqui ele fala que o z varia de 0 até 1. Que figura é isso aqui? Isso aqui, ele é um cilindro que tem como o eixo Z o centro dele, né? Então, seria esse cilindro aqui. O Z varia de 0 até 1. E aqui, né, você tem que o X e o Y formam uma circunferência de raio 2. Então, você teria aqui 2 aqui, 2 aqui. Então, a gente já sabe o que é essa figura aí, mas agora a gente quer encontrar uma parametrização para ela. Bom, se eu pego aqui um Z fixo, se eu pegar um Z fixado, né, isso vai me dar uma circunferência aqui na altura do Z. E essa circunferência aqui, ele pode ser parametrizado como sendo o raio, né, que é 2 cosseno de um certo U,
o raio que é 2 vezes seno de U. E aqui na altura do Z, eu vou ter exatamente o Z, né? Então, eu vou botar aqui o Z. Então, se eu pego um Z fixo, né? Então, essa altura aqui, Z. Essa curva daqui, ele pode ser representado por isso aqui, ó. Então, eu tenho uma circunferência aqui na altura do Z. E aí eu faço o U variar de 0 até 2π para dar a volta completa. Mas aí a gente tem que o cilindro é exatamente essa curva aqui, variando ao longo do eixo Z. Então a gente agora pode fazer o Z igual a uma outra variável, que eu vou chamar aqui de V agora. Então você vai ter a curva, a parametrização R de UV igual a 2 cosseno U, 2 seno U, e o Z igual a V. E aí a gente faz o variar de 0 até 2π para dar a volta completa aqui no eixo Z. E o V, como é o mesmo valor do Z, e o Z varia de 0 até 1, então o V também tem que variar de 0 até 1. Então o V varia de 0 até 1. Então isso aqui seria uma parametrização desse cilindro dado por essa equação aí. Determine uma função vetorial que represente o paraboloide elíptico z igual a x² mais 2y². Então isso aqui é um dos mais fáceis, né? Eu faço x igual a 1, a U, y igual a V e z igual a... Então, como z é igual a x² mais 2y², então isso aqui vai ser igual a... x é igual a U, então vai ficar U² mais 2, e y é igual a V, então vai ficar 2z². Então, a parametrização seria R de UV igual a UV U² mais 2v². Então, sempre que alguma superfície ela for consequência de um plano, ou consequência de uma equação envolvendo x, y, z, e você consegue isolar, né, o z, de modo que você não tenha algo que nem a esfera, que você teria que separar em duas partes, mais ou menos. Então, sempre quando você tem assim, z igual a alguma coisa que envolve x ou y, você consegue encontrar uma parametrização muito fácil, simplesmente fazendo o x igual ao primeiro parâmetro, o y igual ao segundo parâmetro, e aí o z igual a isso aqui, que aí você substitui o x e o y pelos parâmetros correspondentes. Mas vamos tentar parametrizar isso aqui de uma outra forma. Vamos tentar usar coordenadas polares. Então a gente tem que o x é igual a r cosseno θ, e o y é igual a r seno θ. Então eu poderia fazer, então nesse caso aqui o z, ele seria igual a x², que aí vai ficar r cosseno θ ao quadrado, mais 2 vezes r vezes seno θ ao quadrado, e isso aqui vai ser igual a r² cosseno ao quadrado θ mais 2r² seno ao quadrado. Aqui, se quiser, você pode até tentar
melhorar, sei lá, reescrever isso aqui de outra forma. Deixa eu ver se vai ficar mais simples. Vai ficar 1 mais R quadrado sem quadrado. Oi? É só simultar o R quadrado. Vai ficar R quadrado. É que você vai juntar com o cosseno ali. É. Matar o R quadrado na evidência. E aí você vai ter... Vou escrever primeiro passo a passo. Vou botar aqui cosseno ao quadrado de θ mais... E aí vai ficar 2 seno quadrado de θ. Você pode botar como sendo seno quadrado de θ mais seno quadrado de θ. E aí você fala juntar isso aqui, né? Então isso aqui é igual a R ao quadrado vezes 1 mais seno ao quadrado de θ. Então nesse caso aí você teria a parametrização... vou chamar aqui de S de... Eu vou colocar agora as variáveis aqui R θ no lugar de UV. E aí você teria aqui, no lugar do X, você teria R cosseno θ. No lugar do Y, você teria R seno θ. E no lugar do Z, você tem R ao quadrado vezes 1 mais seno ao quadrado θ. Então, isso aqui seria uma outra possível parametrização para esse paraboloide elíptico, que o exemplo estava falando. Então, uma certa superfície, você vai ter infinitas possibilidades de parametrização. Aí basta você... Muitas vezes você vai ter que escolher entre umas, e você vai escolher a que seja melhor para você trabalhar de acordo com o que você pretende trabalhar. Agora, determine uma representação paramétrica para a superfície Z igual a 2 vezes raiz de x quadrado mais y quadrado, ou seja, metade superior do cone Z quadrado igual a 4x quadrado mais 4y quadrado. Aqui, novamente, né, você tem o Z igual a alguma coisa, então você pode fazer o x e o y ser os seus parâmetros. Então você teria que R de UV igual a... Então o x seria o U, o y seria o V, e aí o Z seria 2 raiz de U quadrado mais V quadrado. Mas novamente a gente pode também utilizar coordenadas polares. E bora ver como é que isso aqui iria ficar. Você teria... Vou chamar aqui de S também, né? Botar aqui S de R θ. Vai ser igual a... E no caso o X, né? Vai ser R cosseno θ. O Y vai ser R seno θ. E o Z... Aí a gente observa que isso aqui, né? Ele vai ser exatamente o R ao quadrado. Então, isso aqui, na verdade, vai ser exatamente o R. Então, eu vou ter 2R. O Z igual a 2R. Então, novamente, duas formas de você parametrizar a mesma superfície. Então, hoje foi só uma introdução. Aí, na próxima aula, a gente vai ver como calcular a área de superfícies e outras coisinhas mais.